Saudações, amigos, saudações! Eu sou o JogaPen e o vídeo de hoje é a joga-análise do primeiro episódio da quarta temporada de Irmão do Jorel, o episódio Em Busca do Edson Perdido. Que episódio fantástico, irmãos! Mas antes que prossigamos, não esqueçam aquele joinha para apoiar o meu trabalho, e assim saberei também que querem mais vídeos de Irmão do Jorel. E se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e cliquem no sino do poder para receberem as notificações dos vídeos. E vamos ao vídeo! Antes que eu inicie a análise do episódio de fato, tem duas coisas que eu tenho que destacar. A primeira é a maneira que o episódio estreou. O Cartoon Network fez uma pequena maratona de episódios da terceira temporada, para recapitular momentos pertinentes. Episódios em que o Coco Mágico apareceu, a jornada do seu Edson em busca da verdade, e aí depois da maratona, a nova temporada estreou. Foi uma estreia muito bem pensada. Parabéns, Cartoon Network, mandaram muito bem. A segunda coisa que merece destaque é o curta do seu Edson. Uns tempos atrás, eu fiz uma joga-análise dos 3 minutos revelados desse primeiro episódio da quarta temporada de Irmão do Jorel. E no meio desses minutos revelados, aparecia o seu Edson voando e caindo naquele mundo, desenhado rabiscado. Realidade essa chamada de limite da razão. Da forma que essa revelação foi montada, pareceu que essas cenas do seu Edson faziam parte do episódio Em Busca do Edson Perdido. Porém, essas cenas não fazem parte do episódio. E sim integram uma pequena animação. Trata-se de um curta que estreou antes da estreia do episódio inicial da quarta temporada. E isso foi incrível! Essa curta animação mostra literalmente o momento seguinte após o desaparecimento do seu Edson, no final da terceira temporada de Irmão do Jorel, o que aconteceu com ele. E nesse curta tiveram mais momentos do que os que foram revelados, mas em suma foram sequências de debates filosóficos, e caracterizam de fato a introdução para a quarta temporada de Irmão do Jorel. Parabéns, Cop Studio e Cartoon Network! Isso foi fenomenal! Agora sim! Vamos à joga-análise do primeiro episódio da quarta temporada de Irmão do Jorel, o capítulo Em Busca do Edson Perdido. Pelo que eu verifiquei, pelos minutos que foram revelados desse episódio, eu já analisei cerca de metade dele. Para não ser repetitivo, não farei a joga-análise dessas passagens novamente. Deixarei essas joga-análises passadas no vídeo e na descrição para vocês conferirem depois. Porém, farei um breve resumo dos acontecimentos e a análise de duas dessas cenas dessa primeira parte do capítulo que não haviam sido mostradas antes. Resumidamente, o seu Edson sumiu voando no Coco Mágico no final da terceira temporada. E aí foi noticiado para todos e Irmão do Jorel e Lara decidem resgatá-lo. A primeira cena, que não havia sido revelada dessa sequência, é a ida do Irmão do Jorel e a Lara para o local do festival Rock and Sprock. No percurso, Lara nota que o plano de fundo da cena está repetindo, sempre passando as mesmas casas. E aí ela faz uma suposição do que será revelado no final desse episódio, mas é interrompida pelo Irmão do Jorel. Depois vai para a fofa cena da vovó Juju, que pede para que o Coco Mágico devolva o filho dela, o seu Edson. E é aí que chega a segunda cena não mostrada anteriormente. Uma mudança na abertura do desenho. Cara, a mudança da abertura que passou a partir da terceira temporada foi incrível, cara. A primeira abertura já era irada. E a nova abertura conseguiu evoluir, deixar mais épico, mais irado. E eu não esperava que ela sofreria mais mudanças. E no todo, esse episódio será muito surpreendente. Enfim, no momento da abertura em que aparece o Coco Mágico passando, teve uma alteração. Na abertura desse capítulo, o seu Edson aparece voando junto com o Coco Mágico, na parte em que o Magic Coconut aparecia sozinho. E enquanto aparece, ele fala a seguinte frase: "Escrevemos a nossa própria história!" Depois tem tipo uma interferência na TV, e a abertura segue normalmente. Isso é, até o momento em que aparece a família do Irmão do Jorel, e eles fazem pose para tirar foto. No espaço em que o seu Edson originalmente está na abertura, agora se encontra um vazio, véi! E a Danusa, na abertura verdadeira, está apoiada no seu Edson. Já nessa modificada, ela está com a mão apoiada na cintura, sozinha. Essas mudanças na abertura do desenho mostram que o seu Edson não está somente desaparecido, mas que foi apagado da realidade de Irmão do Jorel, tanto que até afetou a abertura do desenho.
Enfim, depois da abertura, vai para a hora em que eles chegaram no local do festival Rock and Sprock. E essa parte eu já fiz a joga-análise em vídeo anterior. Pularei para o momento em que o irmão do Jor-El e a Lara são presos, agora na segunda metade do episódio. Eles estão lá, em uma sala da delegacia, e o Ramboso aparece. O Ramboso começa uma bronca e tal, mas é questionado pela Lara, que pergunta que ao invés dele estar prendendo eles, ele deveria estar procurando o seu Edson. Ramboso fala que quando encontrar o seu Edson, vai prendê-lo por ele ter causado o próprio desaparecimento. E é aí que um outro acontecimento surpreendente ocorre. O episódio termina. Sim, termina. Com a tela de final de episódio desenhada estilosa e até a sequência de créditos do desenho. E essas sequências de créditos geralmente vêm acompanhadas com uma cena do desenho. E nesse episódio voltou para a vovó Juju no telhado. E tem uma grande quebra de quarta parede aí. A vovó Juju simplesmente lê nomes e palavras do crédito daquele jeitinho de vovó Juju. Algo curioso é que ela lê até o nome da própria atriz que faz a voz da vovó Juju, a Melissa Garcia. Depois os créditos são interrompidos por aquela transição do mal do Coco Mágico, que volta para a sala da delegacia onde o irmão do Jor-El e a Lara estão, continuando o episódio que aparentemente tinha sido encerrado. Cara, foi fantástico. Eles mostraram o fim do episódio, os créditos, e o episódio continuou. É plot twist que chama, né? Enfim, eles notam que o Ramboso tá paradão, inerte. Aí eles vão embora de lá. Quando eles reparam na cidade, percebem que não era só o Ramboso que estava inerte, mas todo mundo dali também estava imóvel. Depois mostra a escola deles, onde todos também estão inertes. Depois outros locais, em que as pessoas também estão inertes. E por fim, a casa do irmão do Jor-El. Diferentemente dos outros locais, lá tem personagens que estão se movendo. Apenas é mostrado que tanto a vovó Juju quanto a vovó Gigi não foram afetadas por aquela paralisação. A senhorinha fã de abacates continua sua busca pelo Coco Mágico, e aí chega na sala e fala com a Gigi. E achei engraçado que a vovó Juju fala pra vovó Gigi que tá todo mundo coisado. Logo após isso, a Lara faz a suposição de por que ela e o irmão do Jor-El não estarem paralisados. Ela acredita que eles não foram afetados porque eles estavam curtindo sem limites, que nem o seu Edson, antes dele desaparecer. De explicação para o motivo deles não serem atingidos, essa é a única que temos. E ela faz sentido. Se formos analisar quais outros personagens mostrados ainda se moviam, vimos a vovó Juju e a Gigi. E no episódio 22 da segunda temporada, Em Busca da Liberdade, elas vão em busca de um spray para lustrar bichinhos de porcelana, em uma comparável curtição sem limite, que nem o seu Edson. Talvez seja por isso que elas não foram afetadas. Mas então, o que essa curtição sem limites, fazer o que quiser, representa? Na minha opinião, isso representa a quebra de expectativa. Isso é, a quebra do que é esperado um personagem do desenho fazer, o que está escrito para ele fazer. No fim dessa joga-análise, explicarei um pouco melhor essa ideia. Dessa parte, também vale levantar uma dúvida. Onde está o Billy Doidão e o Jor-El? O Billy Doidão sempre tem essa ideia de sistema. E o Jor-El, bem, ele é o Jor-El. Quando mostra a escola, o Billy Doidão não está lá. Quando mostra a casa do irmão do Jor-El, o Jor-El não está lá. Será que eles foram afetados pela paralisação também? Talvez não, hein? Prosseguindo, aí vem uma das partes mais alucicrazy desse episódio, velho. O aparecimento do Coco Mágico. É a primeira vez que os personagens, além do seu Edson, conversam com o Coco Mágico diretamente, sem parecer que o Magic Coconut está em outro plano, invisível aos olhos deles. O Coco Mágico, como já estamos acostumados, aparece falando seu característico, mas é uma situação diferente, e esse oi se torna ainda mais assustador. A Lara corre e leva o irmão do Jor-El para uma viatura, para escaparem do Coco Mágico. E do céu, cai o Coco Mágico em cima do carro. E aí ele começa a falar suas sábias lições. Mas cara, ele ali, de frente para os dois, de frente para a tela, eu sabia que isso iria acontecer, cara. Eu sabia que ia ter tipo um jumpscare, velho. Em episódios passados já tiveram rápidos frames em que ele faz uma cara do mal. Se fosse pra acontecer um momento de cara do mal, seria esse. E aconteceu. O Coco Mágico mostra que é do mal.
e faz a sua verdadeira face de um ser maligno. A Lara engata a marcha ré e eles saem dali. O Coco Mágico se transforma, fica gigante e com a cara mais bizarra ainda, velho, e começa uma perseguição. Irmãos, o Coco Mágico vai destruindo o chão em alta velocidade, perseguindo eles para atacá-los. Se teve um episódio para concretizar a ideia de que o Coco Mágico é um vilão, foi esse o episódio. Eu não tenho mais dúvidas, ele é um vilão do desenho. Mas será o único? O Coco Mágico encontra o fim. Sim, literalmente vai de encontro ao fim. Tem uma palavra fim gigante no meio da rua. E a Lara consegue desviar o carro e fazer com que o Coco Mágico colida com o fim. O curioso é que essa palavra fim é a mesma que apareceu no falso encerramento do episódio, que ocorreu ali na delegacia. Esse fim se teletransportou para aquele lugar ou algo assim. Porém, seria esse o fim do Coco Mágico? Bem, talvez seja uma forma estilosa e criativa de dizer que um vilão encontrou o seu fim, que foi para o Beleléu que ele foi derrotado. Mas cara, o Coco Mágico esteve em tantos capítulos, tem tantos mistérios sobre ele, eu não acho que ele seria derrotado em um segundo de cena. Acredito que essa não foi a última vez que vimos o The Magic Coconut. Assim, depois de aparentemente derrotarem o maligno Coco da Magia, eles retrocedem para aquele plano onde o seu Edson estava, o chamado Limite da Razão. E falo retrocedem não só por eles estarem andando para trás, mas também pela animação deles retroceder. De desenhos bem desenhados, eles viram rabiscos, que nem o que aconteceu com o seu Edson. E eles finalmente encontram o seu Edson. Ele estava lá, gritando naquele plano a frase que gritou na abertura do desenho: "Nós escrevemos nossa própria história." O seu Edson se surpreende que o irmão do Jor-El está lá e fala que estão vivendo momentos difíceis. Não se podia mais confiar em cocos mágicos. Véi, nunca mais confiarei em cocos mágicos. Enfim, acontece então o tão aguardado momento. A revelação do que está escrito na carta do seu Edson. A verdade. E eis aqui o que está escrito. A verdade é que a realidade em que vivemos, tudo que falamos e fazemos, é controlado por alguém que escreve o que acontece em nosso mundo antes mesmo de acontecer. Somos personagens dentro de um desenho animado. A suposição que a Lara havia feito na primeira parte do episódio era verdade. Eles sabem que estão dentro de um desenho animado. Mas aí que está. A mensagem da verdade diz especificamente que alguém, singular, controla o mundo deles. Se formos verificar etapas de criação de um desenho animado, em grande parte são feitas por uma equipe. E sabemos que o desenho Irmão do Jor-El é feito por uma talentosa equipe. Por que então Sr. Edson disse alguém? E não por pessoas, por algumas pessoas, por um grupo de pessoas? Isso faz parecer que haverá uma grande mente controlando o desenho de Irmão do Jor-El, um personagem do desenho que cria o desenho, não sendo uma referência à equipe da produção da animação, e sim a um personagem onipotente. Será que é o Coco Mágico esse personagem? Ou seria o Coco Mágico um vilão que é manipulado por outro vilão? Não sei. Mas tenho certeza de que veremos o Coco Mágico de novo. Então, mesmo com a verdade descoberta, eles se fingem de desacreditados, que era impossível um desenho sem sentido assim existir. E quando o irmão do Jor-El questiona o seu pai sobre o que era o Coco Mágico, o seu Edson responde a resposta padrão, a resposta do script, a resposta que não quebra a expectativa. Ele fala que o Coco Mágico era um alienígena. E nessa exata hora, nesse exato momento chave, eles são teletransportados de volta para casa. O seu Edson volta à família, eles evoluem e voltam para a animação original. Na sequência, a Zazá vê a cena em que a Lara nota que estão em um desenho pela TV, e essa quebra de expectativa faz ela ter aquela interferência do além, talvez do Coco Mágico ou do alguém que controla tudo. E depois mostra um dos Wanderleys ainda no lugar do festival do Rock'n'Sprock, e o episódio acaba. Dessa forma, Irmão do Jor-El e Lara conseguiram resgatar o seu Edson. Mas como fizeram isso? Porque foi justamente quando o seu Edson supôs que o Coco Mágico fosse um alienígena, quando ele falou a resposta que não sai da expectativa. Acredito que essa foi a grande questão que esse episódio quis mostrar, a quebra de expectativa e a forma que ela afeta os personagens. Os personagens que saíram da normalidade, que quebraram a expectativa, não foram afetados pela paralisação. O Irmão do Jor-El e a Lara fizeram o que quiseram,
O seu Edson descobriu a verdade, vovó Juju e vovó Gigi foram em uma jornada em busca de um spray. Todos fizeram o que quiseram, eles não seguiram o script feito pra eles, o que seria natural daqueles personagens fazerem naquele mundo. Eles surpreenderam, momentaneamente saíram do controle feito aos personagens do desenho. Por isso eles se tornaram ameaças. Por isso seu Edson desapareceu do desenho. Ele virou apenas um rabisco que não havia sido concretizado na animação final, porque ele quebrou a expectativa, não seguiu conforme planejado, descobriu que tudo era um desenho. Portanto, ele se tornou uma ameaça à realidade daquela animação. Por isso o Coco Mágico o fez desaparecer. Por isso que ao enfrentarem o Coco Mágico, o irmão do Jor-El e a Lara momentaneamente desapareceram. O Coco Mágico quer manter tudo da forma que ele deseja, da maneira que foi estipulada para que o desenho siga, com eles acreditando em tudo que está lá, sem questionar. Isso se não tiver alguém que é verdadeiramente controlando o Coco Mágico, que talvez só siga as ordens desse personagem. É uma possibilidade. Dessa maneira, na hora em que o seu Edson chama o Coco Mágico de alienígena, igual a todos os outros personagens do desenho, eles retornam para a animação, porque assim eles não quebraram a expectativa. Eles seguiram conforme foi pensado para eles, que o Coco Mágico fosse apenas um alienígena, e que tudo estava bem, sem aqueles papos de fim dos tempos. E acredito que é essa a solução para derrotar o Coco Mágico, ou quem quer que seja o vilão do desenho. Eles sabem a verdade, mas a esconderão para agirem na hora certa. Escondendo, não serão afetados pelo poder do Coco Mágico e nem sumirão do desenho. Vamos aguardar a continuação dessa saga Lucy Crazy nos próximos episódios. E vocês, irmãos? O que acharam do primeiro episódio da 4ª temporada de Irmão do Jor-El? Digam suas teorias e análises nos comentários. Eu sou o JogaPen e agradeço bastante por ter assistido. Muito obrigado por tudo! E uau!